Vamos lá, primeira vez aqui no canal trazendo esse formato, né, de comentar episódios semanais de algum anime. E eu confesso que eu tô um pouco, não vou dizer indeciso, porque eu já fechei na minha cabeça essa ideia de que eu vou realmente comentar todos os 12 episódios de Chainsaw Man até o final da temporada, mas eu não sei se eu consigo extrair coisas interessantes em cada episódio. Vai ser um desafio interessante pra mim aí nesse sentido, porque eu tô mais acostumado a analisar trechos maiores de uma obra, né? Pelo menos um arco, como a gente faz aqui costumeiramente, ou a obra inteira, como foi, por exemplo, no caso de Cyberpunk e tal. Quando você já vê o começo, o meio e o fim, né? Aí você tem uma noção um pouco maior do todo, que inclusive tem tudo a ver com o método que eu uso para analisar, né? Que é o método por meio do qual eu observo o todo, interpreto o todo, depois é que eu vou julgando cada uma das partes para saber se elas funcionam ou não dentro do todo. E quando a gente faz análise semanal, episódio a episódio, esse método meio que não pode ser usado, porque o resto da história está em aberto, né? Você não sabe para onde ela vai, você não sabe que tipo de história vai ser construída, então fica tudo muito às escuras. Mas vamos comentar aqui o episódio 1 de Chainsaw Man e ver o que é que sai, né? Acabei de assistir, tem 10 minutos eu acho que eu terminei de assistir, e vamos comentando aí para ver o que é que a gente consegue trazer para vocês, né? No geral, eu vou dizer que esse episódio 1 de Chainsaw Man foi muito bom. Aliás, é a única parte da história de Chainsaw Man que eu conheço, porque eu tinha lido o capítulo 1 do mangá há 1 ano e meio, mais ou menos, e tinha adorado, e foi isso justamente que despertou minha curiosidade para essa obra, né? Ou seja, a partir da semana que vem, tudo que vai vir é completamente novo para mim, eu não sei absolutamente nada do que acontece em Chainsaw Man. Mas esse episódio 1 eu achei ele muito bom, o início de Chainsaw Man é muito bom, por um motivo muito simples, que é ele faz aquilo que é o mais básico que se espera de um bom início de uma história, que é assentar as bases dessa história de maneira eficiente. Claro que dentro da liberdade do artista, ele pode começar de diversas maneiras. Há 1000 maneiras criativas de você começar uma história, mas geralmente o que se tenta fazer, por razões óbvias, é dar as noções básicas que você quer trabalhar ao longo de sua obra e colocar esses alicerces, vamos dizer assim, da história de uma maneira sólida no chão, porque é em cima deles é que você vai construir o resto, né? E esse episódio de Chainsaw Man tem, na minha opinião, como principal qualidade esse assentamento das bases sólidas da história. Por que é que eu digo isso? Essa historinha que a gente viu nesse episódio 1, vamos dizer assim, ela é quase... Não é que ela é fechada em si mesma, porque evidentemente quando ela termina abrindo a porta para as novas aventuras do Denji, né? Quando ele vai trabalhar para Makima e tudo mais. Mas ela é fechada em si mesma no sentido de que ela, dentro do próprio episódio, você já tem a recompensa do que foi sendo construído no início, né? Ou seja, o final do episódio lhe dá uma recompensa para as coisas que foram sendo construídas no início. Então, nesse sentido, é uma história razoavelmente fechada ou autocontida, né? A base, como a gente sabe, uma das principais bases da ficção, geralmente, é a nossa identificação com os personagens. É muito difícil a gente comprar qualquer obra ficcional se a gente não tiver algum tipo de relação com o personagem. Não precisa ser, quando eu falo identificação, não precisa ser necessariamente auto-identificação, ou seja, você se enxergar no personagem. Mas você tem que comprar a ideia que o personagem está querendo lhe vender. E é isso que Chainsaw Man busca fazer logo no início. A gente conhece a história do Denji nesse primeiro episódio e a obra rapidamente começa a lançar mão dos mecanismos de empatia, começa a lançar mão de várias coisas para fazer com que nós nos compadeçamos pela vida que o Denji leva. Primeiramente porque ele está numa situação muito difícil, né? A gente já começa a obra com o próprio Denji dizendo que tem uma dívida astronômica que ele não consegue pagar. A realidade é essa, porque ele já chegou até a vender órgãos do seu corpo e não está nem perto de pagar a dívida. Logo em seguida a gente descobre que ele é paupérrimo, como já deveria ser deduzido, né, pelo fato de que ele tem a dívida muito grande. Então ele é paupérrimo, ele não tem nem as condições mínimas de vida, de uma vida digna, de uma vida normal. E aliás esse é o sonho dele e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E depois, para finalizar, a gente descobre ainda que ele está envolvido nessa situação por um motivo absolutamente injusto, que é basicamente o fato de que ele herdou a dívida do pai dele. Então o pai dele, por algum motivo,
motivo, se endividou com a Yakuza, se matou por conta da pressão para pagar essas dívidas que aparentemente ele não ia conseguir pagar. E aí a Yakuza, para não tomar o prejuízo, transferiu a dívida para o filho dele. Então o Denji é vítima de uma injustiça. Por conta dessa injustiça, a vida dele é absolutamente miserável e o sonho dele é viver uma vida normal, uma vida comum. Então todos esses elementos são lançados logo de início para que a gente tenha empatia por esse personagem. Além desses, ainda tem a historinha dele com o Pochita, né? Que é o, entre aspas, cachorro dele, o cachorro demônio dele, que também é outro elemento que nos ajuda a ter empatia por ele, porque a história basicamente está mostrando que, mesmo diante de toda a miserabilidade de sua vida, ele é uma boa pessoa no fundo. E quando nós vemos um personagem que é essencialmente bom sofrendo, e pior, sofrendo de maneira injusta, e pior ainda, sofrendo de maneira injusta na mão dos maus, isso tende a nos fazer torcer pelo personagem. Isso tende a nos fazer querer que ele saia por cima dessa situação. Mas além disso, essa cena dele se sacrificando, vamos dizer assim, sacrificando não, né, mas dando o seu sangue para salvar um demônio que ele tinha acabado de conhecer e que ele salvou pela pura identificação, né? Porque o Pochita naquela situação estava quase morrendo também e ele se identificou porque eles estavam na mesma situação. Essa cena, além de servir para aumentar nossa empatia pelo Denji, também serve para que a gente compre esse relacionamento que vai ser fundamental ao longo da história. Ou seja, esse é outro alicerce que está sendo lançado. Se o primeiro alicerce é a empatia pelo personagem, pelo protagonista, o segundo alicerce, que a história faz questão de estabelecer, é o relacionamento dele com o Pochita. E o relacionamento dele com o Pochita, ele começa a ser construído no episódio 1, e no próprio episódio 1 ele já tem a recompensa para o espectador. Então ele começa mostrando que esse relacionamento começou com um acordo, mas um acordo que foi iniciado com o alto sacrifício do Denji, né? Ele se permitiu ser mordido por um demônio que ele não conhecia, que podia muito bem querer fazer mal a ele depois, mas foi ali que começou o trato e a verdadeira amizade entre eles dois, né? Foi ali que o Denji conheceu aquele no qual ele passou anos de sua vida sendo o único no qual ele podia confiar. Então essa cena ela serve para estabelecer um laço forte, um laço dramático forte entre esses dois personagens, que evidentemente vai dar a recompensa lá na frente quando o Pochita, depois que o Denji morre, ele resolve se unir de uma vez para sempre ao seu querido amigo para dar a ele mais uma chance na vida para que ele possa percorrer seus sonhos, né? E é uma cena bem tocante, é uma cena bem bonita de retribuição. A gente vê que a amizade começou com o Denji se doando pro Pochita e a recompensa é o pagamento, vamos dizer assim, né? O Pochita se sacrificando em favor do Denji, não sacrificando-se de morrer, mas no sentido de ele deixar de ser um ser autônomo para viver unido ao Denji para sempre, né? E o que ele pede é que o Denji mostre a ele o sonho. O pagamento é isso, eu quero que você me mostre o seu sonho. Então, o primeiro alicerce é a empatia com o personagem, o segundo alicerce é a construção desse relacionamento entre o Denji e o Pochita, que é uma das coisas mais importantes de Chainsaw Man, eu presumo. E o terceiro alicerce, que aí é o ponto onde eu vou querer trazer algumas questões aqui, é a violência, vamos botar assim. Porque Chainsaw Man é um mangá extremamente violento. Eu mesmo que só li o primeiro capítulo sei disso. O primeiro capítulo é extremamente violento, mas mesmo que não fosse, o fato é que a violência é uma característica tão marcante de Chainsaw Man que até quem nunca leu sabe que é muito violento. E o anime vai ser muito violento. E existe uma discussão dentro da fanbase de Chainsaw Man acerca de se Chainsaw Man quer dizer alguma coisa ou se é só violência descerebrada. Tipo, é só um mangá muito violento, com a estética muito forte, um mangá edgy, que é um bom mangá de ação, engraçado, com seus momentos de humor bizarro e tal, ou se é um mangá onde o autor, entre aspas, né, onde o autor está tentando dizer alguma coisa. Eu não gosto muito de colocar as coisas nesses termos, de o autor está tentando dizer alguma coisa, por razões que algum dia eu pretendo explicar aqui. Como eu disse, eu vou fazer pelo menos 2 vídeos explicando qual é a minha concepção geral da crítica e da interpretação de arte, e aí eu vou abordar essas questões todas lá. Então eu não gosto muito desse negócio do autor está tentando dizer algo, mas vamos usar esses termos para ser didático, né? Então existe essa discussão no meio da fandom. É só um mangá cool de violência descerebrada ou o autor tá tentando dizer algo? E basicamente eu acho que essa é uma falsa questão. E eu acho que dá pra dizer isso só vendo esse primeiro episódio. Por que é uma falsa questão? Porque a violência
em Chainsaw Man, e aqui eu faço um grande paralelo com os filmes do Tarantino, principalmente os filmes da segunda metade da carreira do Tarantino, Bastardos Inglórios, Django e o meu queridíssimo e amado Era Uma Vez em Hollywood, mas isso também está presente em Kill Bill. A violência em Chainsaw Man, ela é evidentemente estética, né? O sangue jorrando para todo lado, a brutalidade dos acontecimentos, os desmembramentos, o demônio que é aberto no meio por uma motosserra, enfim, tudo isso tá ali. Existe uma estética da violência em Chainsaw Man, é óbvio, né? Mas não é só isso, porque a violência de Chainsaw Man, ela serve no mínimo, a propósitos narrativos, que é basicamente o seguinte: nesse episódio 1, essa sequência final de extrema violência, ela serve como uma catarse, ela serve como uma redenção para o personagem. Não que catarse e redenção sejam as mesmas coisas, mas aqui ela serve para ambas as funções. Para quem não sabe, eu acho que a galera que tá aqui assistindo é meu público recorrente, mas vai que esse vídeo cai, né? Já que nós estamos falando de uma série hypada, pode ser que esse vídeo venha a cair nos ouvidos de pessoas que não conhecem o trabalho que eu faço aqui. E aliás, já peço que se inscreva no canal, porque eu vou continuar fazendo análise de Chainsaw Man. Mas a questão da catarse é a seguinte: catarse, basicamente falando, é expurgo. É expurgar certos sentimentos ruins que você tem, né? Na verdade, catarse é um termo que originalmente era usado na ciência médica lá da Grécia Antiga, mas que o Aristóteles foi e levou para análise das obras de arte, né? Da tragédia grega, do teatro grego. E no caso do Aristóteles, ele falava que a catarse operava de uma maneira um pouco diferente. Era como se a própria tragédia em si, o próprio ato de alguém ir ver uma tragédia e ver certos elementos, certos sentimentos sendo representados artisticamente, que isso atuaria de uma maneira a curar a alma do público de certos sentimentos ruins que ele tinha e que ele ficava represando na sua vida normal. Então era quase como se o teatro tivesse uma função terapêutica, né? Mas não é exatamente nesse sentido que eu uso o catarse aqui. A catarse que eu gosto de trazer aqui é a catarse narrativa, que é basicamente o seguinte: é uma cena de enorme impacto, pode ser emocional, pode ser de violência, pode ser, enfim, dramático. Uma cena de grande impacto que expurga os sentimentos ruins que estão se acumulando dentro daquele que está assistindo ou lendo uma obra. Então é basicamente uma maneira de o autor conseguir trazer um engajamento emocional muito grande do seu público para aquilo que ele está mostrando. E o funcionamento básico dessa técnica é: o autor começa a empilhar elementos ao longo do episódio ou do capítulo que vão gerando uma sensação ruim no público. No caso de Chainsaw Man, é toda a miséria do Denji, a injustiça que o Denji sofre, a vida difícil que ele leva, o fato de ele ser humilhado o tempo todo, como é mostrado naquela cena do mafiosinho lá que pede para ele comer um cigarro em troca de 100 ienes. Enfim, todas as dificuldades do Denji que vão alcançar um clímax na traição que ele sofre por parte do cara da Yakuza, né, que vendeu a alma pro diabo para ter poder, e por causa disso vai matar o Denji, mesmo o Denji tendo servido a Yakuza como um cão, como ele mesmo diz, né, como um cachorro, ele termina sendo morto, e essa é a injustiça final. E essa sequência de acontecimentos, ao mesmo tempo que faz com que a gente tenha empatia pelo personagem principal, faz com que a gente também fique incomodado por conta dos infortúnios que ele passa. E quando parece que no final das contas ele vai morrer, que mesmo sendo uma pessoa boa ele vai terminar sendo morto de maneira injusta na mão dos maus, aí é que vem a cena na qual nós temos uma recompensa da relação entre ele e o Pochita, né, que é o sacrifício, entre aspas, como eu já expliquei, do Pochita, para que o Denji volte. E aí nós temos a cena da extrema violência, e essa cena de extrema violência serve para nos aliviar de todos esses sentimentos ruins que a gente estava tendo, porque basicamente a gente vai vendo o personagem justo sofrendo e a gente fica consciente ou inconscientemente torcendo para que ele dê o troco. Ele tem que dar o troco, ele de alguma forma tem que sair dessa situação de impotência na qual ele se encontra e destruir com esses caras que estão acabando com a vida dele, né? Que estão fazendo ele de gato e sapato. E é isso que a cena de violência nos mostra. É isso que a cena de violência nos proporciona. É essa catarse, esse alívio de toda essa situação de desconforto que a gente vai passando ao longo do episódio, porque agora o Denji conseguiu dar o troco nos caras, né? Agora o Denji conseguiu fazer com que eles sofram,
que eles merecem. E além disso tudo, ele também se livrou das dívidas, né? Ele matou os seus credores, ele não tem mais dívida, então ele ainda se livrou dos próprios problemas por meio dessa cena de violência. Então, veja você o seguinte, se a violência tem uma importância narrativa tão grande dentro da estrutura de Chainsaw Man, então você se perguntar se o mangá é pura violência ou se ele quer dizer alguma coisa, é uma falsa pergunta. Não existe essa dicotomia. Mesmo para que a pura violência, entre aspas, funcione, ela tem que significar alguma coisa. E significar alguma coisa significa ter impacto emocional. E ter impacto emocional significa estar ligado à jornada do personagem. Então não existe essa coisa de ser puramente violento ou querer dizer alguma coisa com a obra. Claro que eu sei que essa discussão tem tudo a ver com o fato de se existe algum discurso político em Chainsaw Man ou não. Eu sei que a discussão é essa no fundo. Mas o fato que eu tô querendo dizer é que mesmo que você não queira ver as questões políticas e sociais que podem ou não estar presentes em Chainsaw Man, na verdade elas estão presentes em Chainsaw Man, mas podem ou não estar presentes em Chainsaw Man, ainda assim você tem que entender que não existe pura violência na ficção. Só uma pessoa completamente disfuncional iria achar maravilhosa uma obra que você, vamos supor, um filme que você dá o play no minuto 1 já tem gente desmembrando outras pessoas sem contexto nenhum e fica assim por 2 horas ininterruptas. Uma obra dessa provavelmente seria repudiada por quase todo mundo. E para você gostar de uma obra dessa tem que ser um pouco esquisito. Por quê? Porque ela não tem contexto emocional. Porque nesse caso a violência não vai servir a propósito nenhum. Então, mesmo quando parece a violência ser descerebrada, como por exemplo a gente trouxe o exemplo do Kill Bill, não é o caso. Porque Kill Bill é uma história de vingança. Então o Tarantino faz todos os elementos convergirem para o fato de a Beatrix Kiddo ser vítima de uma injustiça e sofrer nas mãos de pessoas ruins, e ela vai buscar vingança contra essas pessoas ruins, e é daí que vem o prazer. Prazer é uma palavra forte, né? Da violência. Mas é justamente isso que eu queria deixar aqui um pouco. Não só que a questão acerca de se Chainsaw Man quer dizer alguma coisa ou não é falsa, mas também o fato de que obras como Chainsaw Man nos permitem refletir um pouco acerca dessa questão da arte, né? Porque é óbvio que nas nossas vidas pessoais, e assim eu espero, que a gente não aprecia desmembramento, que a gente não aprecia mutilação, que a gente não aprecia derramamento de sangue. Mas a arte ela funciona de uma maneira tal que ela consegue trabalhar essas coisas que na vida nós abominamos em função de um efeito positivo no final das contas. Esse mundo de faz de conta, vamos dizer assim, esse mundo fictício ele pode ser construído e estruturado de uma maneira tal que mesmo os atos mais abomináveis na vida podem servir a propósitos positivos dentro desse contexto fictício, né? Dentro desse modo como nós fazemos a experiência acerca da arte. Então, nesse caso é por isso que eu digo, Chainsaw Man estabelece muito bem todos os seus alicerces, porque ele nos coloca todas as situações que nós precisamos para ter empatia pelo personagem principal. Ele constrói um relacionamento entre o personagem principal e seu amigo, que lá na frente, dentro do mesmo episódio, vai gerar a recompensa e nos trazer um momento verdadeiramente tocante, aqui sim um momento verdadeiramente virtuoso, né, de auto sacrifício em favor do seu próprio amigo, e ele vai trazer um dos seus principais elementos, que é a violência, dentro de um contexto significativo. A violência em Chainsaw Man tem um contexto. Pode não parecer, mas tem um contexto, que é isso que eu expliquei. No mínimo, eu não sei se a violência é um tema de Chainsaw Man, um tema do texto de Chainsaw Man. Mas mesmo que não seja, Chainsaw Man é uma obra que, no seu subtexto, utiliza a violência como catarse, como uma maneira de fazer o público expurgar certos sentimentos ruins que vão sendo gerados por toda a situação de injustiça que é criada pelo roteiro ao longo dos minutos que vão passando, ao longo das páginas do mangá e etc. Então a violência tem uma função, tem alguma coisa que ela está querendo nos dizer ali, que é também, de certa forma, uma maneira de a gente colocar uma experiência controlada, né? Porque na vida real, quando a gente vê uma injustiça sendo cometida, é natural que a gente tenha esse sentimento quase primitivo de querer a vingança, né? Isso é natural. Só que, evidentemente, na vida real a gente sabe que não pode fazer isso por N motivos, né? Motivos morais e de civilização mesmo. Há outras maneiras de você punir uma pessoa que fez o mal melhores do que você ir lá e matar o cara. Mas a ficção permite que a gente tenha essa experiência
de uma maneira simulada, mas que a gente tem essa experiência quase primitiva, quase genética de expurgar nossos males pela violência. Então, Chainsaw Man tem muito desses elementos que nos fazem refletir acerca dessa questão, né? Porque é uma questão interessante, do modo como a gente vê a violência na ficção e a violência na vida real. Para além disso, a violência em Chainsaw Man não é só catarse, ela é redenção também. E eu acho que o último quadro do anime retrata bem isso, que é o quadro no qual ele tá deitado no colo da Makima, e aí tem a luz dessa cena tá vindo por trás da Makima, porque ali ela tá representando a salvação do Denji, ela tá representando a saída do Denji daquela vida miserável que ele vivia, ela tá representando a possibilidade dele ter uma vida normal que ele sempre quis, então ela tá sendo envolta por luz, mas ao mesmo tempo ao redor deles tem um monte de corpo mutilado e destroçado, de maneira que esse quadro visualmente ele representa justamente o que eu tô falando, a violência como redenção. Foi por causa dessa violência, foi por causa que ele conseguiu destroçar esses demônios que ele chamou a atenção da Makima, e por causa que ele chamou a atenção da Makima é que ela ofereceu um emprego para ele que vai basicamente mudar a vida dele. Então foi por causa da violência que ele conseguiu sair da situação na qual ele se encontra. É muito louco pensar nisso, né? Mas Chainsaw Man trabalha com essa noção bem provocativa, bem interessante, e o visual da cena não poderia retratar melhor isso. É a luz da salvação rodeada de corpos mutilados e sangue espalhado pelo chão de uma maneira brutal. Então esse episódio 1 é muito interessante, exceto que eu sinceramente acho que... Eu não sei, eu não gosto muito de falar de animação porque eu não entendo muito, mas em alguns momentos o CGI me pareceu um pouquinho travado, e aí eu acho que atrapalhou um pouquinho dessa catarse da cena de violência. Eu acho que a cena de violência, e isso é outra grande ironia, outro grande paradoxo dessas questões, mas nesses casos na qual a violência serve como catarse narrativa, quanto mais violento e quanto mais impactante, melhor. Quanto mais aqueles que a gente vê como injustos e como maus sofrem de maneira cruel, melhor pra gente expurgar, pra gente tirar esse sentimento ruim do peito, né? E eu senti que em alguns momentos faltou um pouco de impacto nessa cena. Acho que tem alguma coisa a ver com o CGI que deu uma travadinha na dinâmica da ação e tirou um pouco do impacto da cena que ela poderia ter, inclusive impacto emocional de nos livrar desses sentimentos ruins aí que foram sendo acumulados ao longo do capítulo, né? Mas de resto é tudo muito bom. E a última observação que eu queria fazer é só assim, é de como o Chainsaw Man ele trabalha de uma maneira um pouco diferente um lugar comum da narrativa do shonen, que é a questão do protagonista sonhador, né? A gente sabe que dentro do shonen o protagonista sonhador é uma coisa muito comum, mas geralmente o protagonista sonhador, a dinâmica do protagonista sonhador, ela funciona da maneira seguinte: você tem um protagonista que não tem nada, que não é ninguém, e ele sonha em ser alguma coisa muito grandiosa. Então é o Asta que não tem nem magia, mas ele quer ser o rei mago. É o Naruto que é desprezado por todo mundo, é tratado como escória pela sociedade, ele quer ser o Hokage, o número 1. É o Luffy que é um desconhecido e quer ser o rei dos piratas, dentre outras coisas desse tipo. E Chainsaw Man parte de um protagonista que não é ninguém, que não é nada, mas que ele não sonha grande. O sonho dele é ter uma vida normal. Então eu gosto de ver essa pequena diferença, essa pequena adaptação, e eu tenho curiosidade de saber como essa diferença de objetivo, ou seja, de você ter um protagonista sonhador, mas não um sonhador que tem um sonho muito ambicioso, mas sim um que tem um sonho pouco ambicioso, que diferença isso vai fazer ao longo da obra, né? De que forma essa pequena diferença vai afastar os caminhos de Chainsaw Man e desses outros shonen, porque uma das coisas mais interessantes da ficção é isso. Às vezes você altera uma pequena coisa e só porque você mudou essa pequena coisa você termina com obras completamente diferentes, porque os caminhos que elas vão pegando vão ficando cada vez mais distantes, e aí no final você tem uma coisa muito distinta da outra, sendo que no início a distinção era uma coisa bem detalhística, né? E esse é um caso que eu quero ver, como essa mudança nesse clichê do shonen vai levar Chainsaw Man, que sabe Deus pra onde, né? Até porque, outra coisa que me deixa curioso, em tese ele agora vai ter uma vida normal, né? Se o sonho dele é ter uma vida normal, ele agora vai ter, porque ele vai trabalhar matando demônios, mas ele vai trabalhar pro governo, é isso? Pro governo, pra uma agência, sei lá. E ele vai ter comida normal, ele vai ter uma moradia normal, e se era só isso que ele queria, então é isso. O protagonista já atingiu o seu sonho no episódio 1. Não sei o que é que vem pela frente, mas esse é um ponto que é bom da gente ficar atento. Então o resumo é esse, tá? O episódio 1 de Chainsaw Man, ele é bom, ele é muito bom, pelo simples motivo de que ele faz o básico bem feito. Ele constrói os personagens e ele é muito consciente
de que maneira ele quer impactar emocionalmente. Todos os sentimentos que ele quer gerar, ele consegue gerar. Ele consegue gerar empatia, ele consegue emocionar quando a gente vê o auto-sacrifício do Pochita. Ele consegue construir uma relação singela entre o Pochita e o Denji. E ele usa a violência de uma maneira, além de ser muito legal do ponto de vista puramente estético, né? Ser muito divertido, ele sabe a função narrativa dessa violência e da função moral dessa violência, porque em séries como Chainsaw Man e como os filmes do Tarantino que eu disse, é quase como se a violência fosse a justiça do universo operando sobre os maus, né? Tem uma coisa meio assim também. Então, os caras foram filho da puta e eles receberam o que eles mereciam pelas mãos do cara que eles injustiçaram. E o autor de Chainsaw Man parece muito consciente de tudo isso. Então, bom primeiro episódio. Vamos ver o que vem aí a seguir, beleza? Por enquanto você vai deixando o like aí, vai deixando seu comentário e eu espero você no vídeo da segunda-feira, 5h15, pra gente começar a falar de Dragon Ball Super. Ó, vocês pediram e eu atendo. Até lá.